Pessoal, tudo bom? Bem, hoje eu vou falar sobre um assunto, na verdade é um assunto que faz parte do curso aqui da TecFit, de podoposturologia, biomecânica e palmilhas funcionais 3D. É um tema dentro de um capítulo que a gente dá aqui no nosso curso, mas que é de extrema importância porque, principalmente, quem trabalha com palmilhas funcionais, quem trabalha com posturologia, com toda a parte postural, RPG, cadeias musculares, pilates, certamente você já recebeu algum paciente com um laudo de escanometria para você analisar, né? Mas será que esse laudo foi feito, esse exame foi feito da maneira correta? Será que esse laudo está correto? Será que a gente pode confiar nele? Então é isso que eu vou falar um pouquinho agora. Eu vou compartilhar a tela aqui com você, para você compreender um pouco melhor. E vou começar falando o seguinte: o laudo, hoje em dia, da escanometria, ele pode ser feito pelo método convencional, que é uma análise muito imprecisa, e eu vou te mostrar por quê, ou pode ser realizado pelo método de Farrell, que é uma análise mais completa dessa escanometria, tá? Então, primeiro de tudo, paciente que chega com uma análise para você de escanometria, ela tem que ser pelo método de Farrell. Se não for, a chance do resultado estar errado é grande, tá? Então, qual que é a diferença para esses dois? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela, então. Pelo método de Farrell, a escanometria ela vai fazer as seguintes medições. Primeiro, ela vai pegar uma linha no ápice da cabeça femoral e uma outra linha aqui entre a tíbia e o fêmur para medir o comprimento do fêmur, tá? Então, ele vai fazer uma medida indireta, primeiro do fêmur, então ele vai pegar esse comprimento e depois vai fazer uma segunda medida, pegando desde a linha entre a tíbia e o fêmur até a tibiotalar e vai medir também esse comprimento. Então, nessa primeira parte do método de Farrell, eu tenho o comprimento do fêmur e depois eu tenho o comprimento da tíbia. Eu vou somar esses dois comprimentos e vou ter o comprimento ósseo do membro inferior direito. E vou fazer a mesma coisa com o lado esquerdo para comparar e ver se apresenta alguma diferença, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte, que além dessa medida indireta, né, que é a medida óssea, ele vai fazer também uma medida funcional, que é uma medida direta, desde o ápice da cabeça do fêmur até a tibiotalar, medindo ela por completo. Essas duas análises, elas apresentam diferenças? Sim, e bastante. Por quê? Porque nessa segunda análise, a medida direta, se o paciente apresenta, por exemplo, um valgo de joelho mais acentuado desse lado do que do outro, essa medida direta não vai levar em consideração essa alteração que o valgo vai gerar. Então, ele vai me dar um comprimento independente se o paciente apresenta um valgo mais acentuado de um lado, se apresenta uma hiperpronação de um lado também, se apresenta, às vezes, uma limitação da extensão do joelho, que pode dar diferença na escanometria, uma limitação do movimento do quadril, que também pode dar uma diferença. Então, ele elimina estas diferenças funcionais e me dá um resultado independente se existe valgo de um lado ou não, se existe mais hiperpronação do pé de um lado do que o outro. Então, é um laudo realmente que é mais impreciso, ele não leva em consideração essas alterações funcionais. Já pelo método de Farrell, ele vai pegar o tamanho do fêmur, o tamanho da tíbia, independente se tem um valgo ou não. Então, eu consigo saber qual que é o tamanho ósseo do fêmur, de um lado e do outro, o tamanho ósseo da tíbia, de um lado e do outro, e depois, ele também, pelo método de Farrell, vai me dar a medida funcional. Então, eu consigo diferenciar o que é anatômico do que é postural. Tudo isso pelo método de Farrell. Além desses dois dados, o indireto anatômico e o direto funcional, ele também vai fazer um raio-x dos pés com paciente em ortostase, tá? De pé, com descarga do peso corporal,
para medir a altura dos pés, desde a interlinha articular tibiotársica até a base do chão. Então, se um paciente apresenta um desabamento do arco longitudinal medial, ou seja, um pé plano, mais de um lado do que do outro, isto também interfere na postura, no comprimento do membro. Então, com essa análise pelo método de Farrell, ele vai me dar todas as classificações. Classificação direta, anatômica, classificação indireta, funcional e altura dos pés. Com isso, eu consigo chegar a uma conclusão muito mais precisa. Se meu paciente apresenta uma perna curta verdadeira, ou seja, a perna curta verdadeira é quando tem diferença óssea, um fêmur menor do que o outro, ou a tíbia menor do que a outra, ou então ele vai me falar que aquela alteração é uma alteração funcional, ou seja, uma falsa perna curta, que na verdade os ossos daquele paciente são do mesmo tamanho, mas ele apresenta alguma alteração funcional, postural, como por exemplo um valgo de joelho mais acentuado de um lado em relação ao outro, que vai gerar um encurtamento daquele membro, mas é um encurtamento funcional. Pode ser devido a um desabamento do arco longitudinal, paciente com pé plano, que também na análise vai dar uma perna mais curta, mas é uma perna mais curta funcional devido a uma alteração do arco longitudinal. Então, eu consigo classificar se é uma verdadeira ou se é uma falsa perna curta. E aí, no próximo slide aqui, ó, a gente pode ver que a gente apresenta 3 possibilidades de perna curta. Tá? Então, vamos lá. Primeira possibilidade é quando o paciente apresenta uma verdadeira perna curta, quando ele apresenta uma diferença anatômica. Tá? Então, ou um fêmur ou a tíbia de um lado é mais curta em relação ao outro. Aí é uma perna curta anatômica. Mas pode ser também uma falsa perna curta. Quando, por exemplo, o paciente tem um valgo maior do joelho esquerdo, como está aqui nessa foto, em relação ao joelho direito. Se ele apresenta um valgo mais acentuado, ele vai apresentar uma perna mais curta deste lado, mas vai ser uma falsa perna curta porque não é anatômico, não é o osso que está mais curto. É simplesmente uma alteração funcional, postural daquele paciente. E a terceira possibilidade é quando ele tem tanto a parte óssea, com o mesmo tamanho, quanto também a parte funcional. Não tem diferença, mas tem uma diferença na altura do arco longitudinal. O arco longitudinal daquele lado está mais desabado. Então, daquele lado, ele também vai apresentar uma perna mais curta, mas é uma falsa perna curta devido ao desabamento do arco longitudinal. E aí você me pergunta, Fábio, e o que isso tem a ver com o paciente, com o tratamento? O que isso diferencia? Muita coisa. Tá? Por exemplo, vamos voltar aqui à tela. Por exemplo, paciente com falsa perna curta, a gente nunca utiliza uma palmilha com um calço para compensar aquela diferença. Porque a perna curta não é anatômica, é funcional. Então, o corpo dele está se adaptando por alguma alteração funcional, seja no joelho, no arco longitudinal, numa pronação, numa limitação da extensão do joelho. Tá? Então, se nesse paciente com uma falsa perna curta, eu coloco uma palmilha com uma elevação, eu estou provavelmente acentuando aquela alteração funcional que ele tem. Então, ao invés de estar corrigindo, eu posso acabar piorando o quadro clínico dele. Tá? Então, numa falsa perna curta, a gente nunca usa elemento infracalcaneano nas palmilhas para compensar aquele desnível. Ok? E numa verdadeira perna curta, a gente sempre utiliza? Também não. Tá? Pode ser que numa verdadeira perna curta, o paciente já está com o corpo tão bem adaptado àquela alteração que quando a gente coloca uma palmilha para equilibrar, aquilo passa a ser estranho. Funcionalmente não passa a não ser agradável para o paciente aquela compensação, porque o corpo já está adaptado. Então, numa verdadeira perna curta, pode ser que seja interessante o equilíbrio, mas se o paciente já estiver todo bem adaptado, estruturalmente bem adaptado, talvez corrigir essa diferença não seja interessante. Tá?
Se você, durante seus testes, suas análises, você percebeu que, colocando uma adaptação, o paciente se sente melhor, a postura dele melhora, a funcionalidade dele fica melhor, a mobilidade articular também melhora, pode ser que seja indicado. E se for indicado colocar um calço na palmilha, a gente nunca começa colocando 100% daquela alteração que deu na escanometria. Por quê? O paciente tem que ir se adaptando lentamente a esse ajuste. Pode ser que seja necessário começar com 50%, por exemplo. Usa 50%. Por exemplo, deu 10 milímetros de diferença, uma perna mais curta anatômica, 10 milímetros. Começa com 5. Deixa ele usando 1 mês, 2 meses. Se ele te der um retorno, um feedback positivo, tipo, nossa, melhorou minha dor, estou mais bem equilibrado, estou me sentindo melhor, ótimo, está no caminho certo. Pode ser que seja interessante ajustar um pouquinho mais. Só que, se a gente utiliza esse 50% e o paciente se queixa de dor, fala que não se adaptou, provavelmente, mesmo tendo uma perna anatômica mais curta, pode ser que o corpo dele não esteja se adaptando a isso. Ou seja, já esteja toda estruturada e não está aceitando esse ajuste. Tá? Então, por isso que é muito importante, nas verdadeiras pernas curtas, começar com 50% daquela alteração total que ele tem. Se adaptou bem, pode ser que continue evoluindo. Pode ser que com 50% ele fale, acabou minha dor, não sinto mais dor, estou bem, estou equilibrado, você não precisa mais mexer. Dificilmente a gente chega no 100% de correção, tá? Mas isso tem que ser gradual, ok? Então, uma dica de ouro, só utiliza palmilha com compensação nas verdadeiras pernas curtas e não começa com 100% da correção, começa com 50% e vê como ele vai se ajustar a isso. E nas falsas pernas curtas, nunca utilize uma palmilha com compensação. Pode ser uma palmilha, por exemplo, para compensar uma pronação, uma hiperpronação do pé. Se aquela perna curta estiver vindo de uma hiperpronação, uma palmilha, corrigindo essa hiperpronação, já pode melhorar toda a funcionalidade daquele paciente. Tá? Mas não utiliza calço, aquela taloneta, aquele calço infracalcaniano nas falsas pernas curtas. Corrija, se for indicado, a alteração funcional dele, uma hiperpronação, se for um problema de joelho, um valgo de joelho, ou uma limitação da amplitude de movimento, né? Uma restrição da extensão do joelho, por exemplo. Tratamento de fisioterapia, fortalecimento muscular e aí por diante. Nas falsas pernas curtas, não compensamos com palmilha com calço infracalcaniano. Beleza? Então, só para compreender bem essas diferenças e principalmente compreender como que funciona uma escanometria pelo método de Farrell, que é a mais indicada. Se não for pelo método de Farrell, descarta esse exame, não considera nenhuma informação, porque ele pode te dar um resultado errado, uma análise que não representa o que realmente aquele paciente tem. Tá? Então, se baseia pelo método de Farrell e, mesmo assim, levando em consideração todos esses fatores. Tá? Medidas diretas, medidas indiretas e altura do pé para chegar numa conclusão, para ver qual vai ser o melhor tipo de tratamento para aquele paciente. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai conversando. Pode mandar aqui mesmo no vídeo, pode mandar por direct. Se quiser alguma informação sobre o curso de podoposturologia, biomecânica e palmilhas 3D, pode entrar em contato conosco, tá? Tem todos os contatos aqui na bio do nosso Instagram. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e até o próximo vídeo.